eu penso que 2018 vai correr relativamente bem, embora esta afirmação tenha que ser integrada num contexto nacional e, sobretudo, num contexto internacional. Porque quanto mais as economias estão globalizadas, quanto mais toda a política está dependente de interligações entre blocos, É o caso dos Açores, não é? que é o caso dos Açores, mais nós ficamos um pouco dificultados para prever o que se vai passar. E eu também não tenho tendência para ser nem astrólogo nem adivinho. Infelizmente, sempre que eu tenho feito algumas previsões negativas, tem-se verificado a sua confirmação. No caso de 2018, há aqui um condicionante que parece que está a melhorar, mas eu digo parece, que é a questão do endividamento do país que se reflete na região. Portanto, vamos começar primeiro por estes aspectos da economia geral e do próprio sistema financeiro. A economia em Portugal parece estar a caminhar de uma forma positiva. Embora devagar. Mas também mais depressa, nas circunstâncias internacionais em que hoje estamos, é um bocado difícil. Mas vamos ser otimistas e pensar que, um pouco por arrasto também do que se está a passar na Europa, com os indicadores a melhorarem, e em Portugal também, os Açores vão beneficiar disso. Agora, é preciso termos muito cuidado. Nós já tivemos no passado, todos, a nível nacional e a nível regional, a opção de, às vezes, ir dando passos maiores do que a perna. Isso é preciso muito cuidado, porque hoje em dia a volatilidade... Acha que isso é possível nos Açores? Ou tem sido feita alguma coisa nesse sentido? Olha, eu vou-lhe dizer o seguinte, eu acho que às vezes têm sido tomadas determinadas opções de investimento que se revelam pouco rentáveis e que é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, ainda recentemente veio esta notícia daquele grande hospital privado que, na Lagoa, não é? Que se vai fazer aqui na Lagoa. Tudo aquilo que seja para progresso merece o meu apoio, mas é preciso um estudo muito cuidadoso, porque a situação internacional pode às vezes mudar por qualquer razão e depois ficamos com um elefante. Porque estamos dependentes. Estamos dependentes. E já que o Marco fala na questão da dependência, eu penso que os Açores, neste momento, têm que ir rapidamente resolvendo uma dependência que é uma das suas fragilidades da região e que é a questão do orçamento regional. A verdade é que o orçamento regional, 48%, são receitas que vêm de fora, vêm da União Europeia e vêm das transferências do Estado português. Portanto, nós temos que ir aumentando a nossa capacidade própria de criar riqueza e diminuindo as outras duas torneiras, quer a europeia, quer a nacional. Porquê? Porque é aí que está a nossa... Estava a dizer que a autonomia desta forma não funciona. Ou não é? Não funciona, pelo menos, obviamente, mas isso é óbvio. Quando a pessoa não produz a riqueza necessária para fazer face àquilo que são as suas despesas e as suas necessidades de progresso, está sempre dependente. É evidente que o primeiro esforço, na minha opinião, é criar empresas e riqueza própria, e aqui tocamos num aspecto que muita gente tem vindo a minimizar, mas que eu acho que é importante. Os Açores têm uma grande capacidade no sector primário, isto é, na agricultura e nas pescas. Eu penso que essa aposta tem que ser feita de uma forma
clara e eficaz na área agrária. Atualmente não está a ser feita. Quer dizer, está a ser feita de acordo com uma ótica que, quanto a mim, é incompleta. Porque, repare, a questão do nosso sector agrário. Eu conheço bem as pessoas, nomeadamente o presidente da Federação Agrícola, que é o meu amigo Jorge Rita, e tenho escrito sobre isso. Eu acho que tudo o que é a nossa economia, nomeadamente na agropecuária, tem que ter um rótulo ecológico, um rótulo diferenciador dos outros produtos que aparecem a nível nacional e a nível mundial, porque nós temos condições únicas para sermos um mercado diferenciado em relação aos outros, aliás, produzir para o mercado produtos diferenciados. Isto é, não estamos a aproveitar as nossas potencialidades. Penso que sim. Penso que há muito a fazer. E porquê? Porque até já há sinais de algumas empresas que estão a perceber isso, mas estão a perceber isso 20 anos depois. Quer dizer, que é as vacas felizes e o leite ecológico, isso já devia ter sido feito há 20 anos. Mas ainda estamos a tempo. Só que tem que ser um projeto muito bem pensado e com esforços financeiros adequados. Quer dizer, não pode ser à base de subsídios ou de coisas assim. Isto tem que ser uma verdadeira, entre aspas, revolução no nosso sector primário. Quer no campo das pescas, mas sobretudo no campo da agropecuária. Diga uma coisa, no que toca ao turismo, o que acha? Porque estes dois sectores é que são sectores locais de produção de riqueza. Dir-me-á, mas e o turismo? Claro que o turismo é importantíssimo e está também a revolucionar a nossa economia, mas o turismo que nos procura está sujeito a determinadas condicionantes externas que felizmente nos têm sido muito favoráveis e que eu penso que, já que estamos a falar em 2018, vão continuar favoráveis. Mas o produto da terra e o produto do mar é aquele que cria uma riqueza própria e que, se for bem estudado, pode, evidentemente, criar até bastantes empregos. Já que falamos de turismo, naturalmente está interligado. SATA, uma empresa que está basicamente em falência técnica, como é que vai sobreviver? Bom, é resolver o problema, quer dizer, tem que... Mas como? Tem que haver, para já, uma análise muito cuidada, porque a apetência do mercado açoriano com o tal surto, o boom turístico que se está a verificar, é cada vez maior. Veja, por exemplo, que se fala na vinda da Delta, a companhia americana, para cá a partir de maio, precisamente de 2018. A TAP ainda hoje mesmo anunciou que o mercado dos Açores está altamente rentável para a companhia. Estamos, digamos, no regime de competitividade acentuada, de competitividade e de competição. Portanto, temos que aumentar a competitividade, não é? E enfrentar a competição com cabeça fria. Isto é coisa que já devia também ter sido feita há vários anos, porque há aqui um problema que nós temos, portugueses e nós açorianos, que não escapamos, que é, às vezes, a falta de previsão a médio ou a longo prazo. Somos demasiado imediatistas e estamos, de certo modo, demasiado dependentes dos ciclos eleitorais. Há eleições, faz-se isto. Agora, o problema e o risco que eu acho que podemos correr em 2018 é precisamente o de estarmos num ano em que não vão existir eleições, espera-se pelo menos, a não ser que haja qualquer cambalhota, que a gente nunca sabe, não é? Portanto, não havendo eleições, é um ano de estabilidade, em que se podiam tomar determinadas iniciativas no sentido que eu estou a explicar, que é o de diminuir a dependência das transferências exteriores, nomeadamente da União Europeia e da... Mas nós temos muitas empresas, mas temos muitas empresas endividadas. Pois é. Finagas, SATA... Esse é outro problema. A descapitalização
e o endividamento das empresas nacionais e das açorianas é um facto grave e complicado. Mas tudo isto vai depender de determinados enquadramentos, até fiscais, que a nível da política se possam conseguir, porque nós temos uma autonomia. Se temos uma autonomia e ela for bem gerida, podemos criar um quadro que seja altamente favorável à competitividade das nossas empresas. Agora, às vezes não me parece bem que seja isso que se esteja a verificar, embora o quadro fiscal dos Açores, de uma forma geral, já seja mais favorável do que aquele que existe no país. Mas, por exemplo, quando a gente fala da Irlanda, do milagre irlandês, etc., o milagre irlandês teve como base duas coisas muito simples, que foi o dinheiro dos ingleses e dos americanos no sistema financeiro e foi também o quadro fiscal que eles criaram. Quando nós ouvimos dizer que uma multinacional americana paga um imposto ridículo por ter base em Dublin, não é? Isso não é um milagre, é uma decisão política do governo irlandês. Portanto, eu estou otimista quanto a 2018 nesse aspecto, mas temo muito que determinadas expressões de caráter político relacionados com a composição do governo da República e que tenham depois reflexos aqui, possam prejudicar a nossa situação. Veja bem que chamados os três partidos, o PS e os outros dois que o suportam na Assembleia da República, nós não sabemos em 2018 como é que vai ser o seu comportamento. Há aí uma onda de greves. Tudo dependente, não é? Está tudo Há dependente. aí uma onda de greves que tem sido altamente prejudicial para a economia. Todos nós sabemos que nesta democracia é assim mesmo e, portanto, temos que jogar o jogo. Agora, se calhar, é preciso que os próprios que estão por trás dessas greves, e nós sabemos quem é, não é? Tenham consciência de que estão a prejudicar a economia e não o fazem só a nível do continente, fazem também na nossa região autónoma. Professor, uma última questão. Qual é a sua opinião? O que é que acha que o governo de Vasco Cordeiro, quais são as grandes preocupações para este ano? Assim, no imediato. A primeira que eu acho é a questão do endividamento das empresas regionais. Porque eu acho que há determinadas empresas públicas ou outras que tais, eu dou-lhe, já falamos da SATA, mas falamos também da Saúde Açor e há outras por aí. Portanto, eu penso que essa vai ser a primeira preocupação do governo do Dr. Vasco Cordeiro. Ele é uma pessoa muito sensata e inteligente, que tem vindo a fazer um belíssimo trabalho. Agora, ele não está sozinho e tem que ter mão, às vezes, em determinadas orientações, até talvez muito a puxar para esta ou para aquela ilha, e não vale a pena irmos muito por aí. Portanto, aí há que ter cuidado. O endividamento das empresas é uma coisa, o outro é o apoio às empresas e à atração de capital para os Açores, que é fundamental para diminuir a tal fatia de dependência financeira das transferências nacionais e da União Europeia, porque eu tenho receio, sobretudo em relação à União Europeia, que com esta saída dos ingleses da União, que eu sinceramente não sei se vai realizar, já escrevi sobre isso, dá-me a impressão que ainda mais depressa vai a Teresa May para o olho da rua, não é? Do que propriamente o Reino Unido sair da União. Mas veremos. De qualquer maneira é preciso estarmos preparados, porque a política internacional tem condicionantes que nos escapam. Portanto, é preciso termos em mente a possibilidade da torneira europeia diminuir, fechar não direi, mas diminuir. E numa região frágil como a nossa, uma diminuição de uns milhões ou de umas dezenas de milhões é muito significativa. Portanto, primeiro, aquilo que eu penso que o nosso presidente do governo terá, e com certeza como pessoa inteligente que é, tem na cabeça, é
a questão do endividamento das empresas públicas regionais. A segunda é ter a capacidade de criar mais riqueza própria dentro da região, com a atração de investimento e com a criação e a inovação em áreas, como eu há bocadinho já frisei, nomeadamente da agropecuária e das pescas. Depois temos que confiar no turismo ser bem gerido, porque o turismo é uma galinha de ovos de ouro, mas nós já tivemos vários exemplos, não é, de galinhas que acabaram que foram maltratadas e, portanto, não puseram os ovos. É por isso necessário criar um ambiente, digamos assim, um enquadramento para que o turismo, que tem vindo a ser realmente muito positivo, não mingue, não é? E também que tenha qualidade. O mercado americano é um exemplo. Os turistas americanos são turistas exigentes. Portanto, a vinda da Delta, se é positiva por um lado, também, com certeza, põe preocupações. E depois é preciso também, e nesse aspecto o Governo Regional fez bem em criar um lobby em Bruxelas, um gabinete de Bruxelas, mas que tem que ser articulado com açorianos que nós já lá temos, nomeadamente os nossos deputados europeus, nomeadamente pessoas que temos na Comissão Europeia que temos que aproveitar. E já agora deixe-me também largar aqui uma ideia. Eu ainda hoje vi a conferência de imprensa coletiva do presidente de Angola, João Lourenço. Angola vai mudar muito em 2018. Nós temos gente com capacidade de estabelecer pontos com esse grande país, que é um país que também é um enorme mercado. Portanto, eu prevejo que se tivermos gente na área governamental e das empresas que saiba aproveitar esta janela, essa janela possa ser muito positiva. E de qualquer maneira, eu estou otimista, como vê, disse coisas muito mais positivas do que negativas, e vamos esperar que o mundo evolua para melhor, porque este mundo também é um mundo muito oscilante, nomeadamente com determinadas ideias nascidas do lado oeste do Atlântico. Leia-se, por exemplo, a política da administração de Trump, que tem algumas coisas positivas. Atenção, não se julgue também que o presidente Trump é só um louco. Também tem muito de louco, não é? Sobretudo na sua atitude internacional. Mas ele tem outras ideias que são muito positivas, como é, por exemplo, a questão da redução da fiscalidade para as empresas americanas que transfiram as suas sedes do exterior para dentro dos Estados Unidos ou que repatriem capitais. Portanto, vamos ver. Eu estou otimista. Há uma coisa muito positiva. É um ano sem eleições aqui nos Açores. E isso já é muito bom para desejar a todos um bom 2018.